Fala galera! Bom, dando continuidade ao curso, nessa sessão nós vamos fazer o seguinte processo. Terminar aqui então de fazer o cílio inferior, ok? Tanto desse lado quanto desse. E também a gente vai fazer o processo de junção da malha, da mesh da cabeça e da orelha. Vamos dar início também à construção do cabelo, tá? Mas antes disso, eu vou fazer a mudança da nomenclatura dos nomes das nossas meshes. Se vocês notarem aqui em Scene Collection, nós temos essa collection que é a padrão do Blender. Sempre que iniciamos um novo projeto, o Blender traz essa collection padrão. E aqui todas as nossas meshes também estão com o nome padrão que foi dado aí pelo Blender quando criamos quando inserimos, né, na viewport. Então, por exemplo, aqui o rosto ele está com a mesh cylinder, que tinha sido a unificação, né, das duas meshes, tanto da UV Sphere quanto do cilindro do pescoço, né, que nós tínhamos juntado anteriormente. Então, para fazer a alteração dessa nomenclatura, eu posso dar um duplo clique, tá? Ou utilizar a tecla F2. Aqui então eu vou colocar como rosto, tá? A orelha eu vou alterar aqui então para orelhas. Aqui na sobrancelha, então eu vou alterar aqui para sobrancelhas. Os cílios, aqui ele está fora da collection padrão, tá? Se vocês notarem aqui, reduzindo, eu vejo que ele está para fora. Vou jogar aqui, clicando, segurando e arrastando para dentro da collection padrão. Cílios. O que mais? Aí agora nós temos aqui a Sphere, a UV Sphere, que são os olhos. Aqui embaixo nós temos as outras esferas relacionadas ao corpo, tá? Só que aí eu vou fazer o seguinte: essas outras esferas que não estão vinculadas ao rosto, eu vou selecioná-las então. Então é esse cilindro aqui, esse aqui de baixo, as duas referências, ok? E vou clicar então com a tecla M e New Collection. Vou colocar aqui como corpo. Clico em Create, então ele já fica separado então as meshes para collection de corpo, e aqui na collection do rosto faço alteração aqui também da nomenclatura para rosto, ok? Além disso, eu vou selecionar as três referências, vou apertar a tecla M, New Collection, vou colocar aqui como referência. Pronto, então agora eu tenho todos os objetos da cena separados por collection, referência. Então eu posso clicar nesse símbolozinho aqui do olho e esconder esses objetos, né, dentro dessa collection. Então aqui o corpo e aqui somente o rosto, perfeito? Então agora aqui na orelha eu vou deixá-la um pouco, a mesh um pouco mais densa, tá? Porque eu sinto que ela, mesmo colocando aqui um tamanho bem pequeno, né, relativamente pequeno em relação ao voxel size, eu acho que ainda o peso da mesh aqui, a quantidade de polígonos ainda está baixo. Então eu vou diminuir aqui um pouco para 0.09 e aplicar um remesh. Agora sim ela criou um pouco mais de densidade, tá? Vou isolar somente a orelha, ok? Deixa eu remover o wireframe. Inserir um pouco mais de massa utilizando o Clay Strips. Tá? Olhando aqui na parte posterior, eu vejo que o Clay Strip afetou, né, essa parte aqui de trás, porque muito provavelmente
tanto a parte frontal quanto a parte posterior estão muito próximas. Por exemplo, vindo aqui em Box Hide, se eu esconder um determinado trecho aqui da malha, você percebe que as duas pontas, né, tanto a parte frontal quanto a parte traseira, elas estão muito próximas. Então, aí, ao aplicar um pouco de massa aqui na orelha, essa parte frontal afeta aqui atrás. Então, para que isso não ocorra, eu vou em Tool, utilizando aqui o brush de Clay Strips, vou em Advanced e depois eu vou em Front Faces Only e vou aplicar então a massa que eu desejo. E aí, se nós olharmos então aqui na parte traseira, você percebe que não houve nenhum impacto, acabou não afetando aqui essa parte de trás, ok? Isso é muito útil quando você tem dois trechos, né, de malha, duas faces muito próximas, quando estiverem tanto na modelagem mesmo, quanto aqui no Sculpt trabalhando, tá? Então você evita que a malha da parte de trás seja afetada, ok? Legal, então conseguimos aqui já resultado interessante. Só vou fazer mais alguns ajustes nessa parte da orelha antes de fazer a junção. Vou apertar a tecla M para ir na opção de Mask. Vou reservar essa parte aqui de trás da orelha para que ela não seja movimentada, tá? Quando eu fizer aqui quando eu puxar utilizando o Grab. E essa base aqui, eu percebo que ela está muito próxima, muito rente, né, à parte traseira. Então eu vou com a tecla G de Grab e puxar um pouco mais à frente. Vou aplicando alguns smooths para normalizar. E vou em Clear Mask com a tecla A. Okay? Novamente aplico um Ctrl R para realizar um remesh e volto com todas as outras peças apertando a tecla barra do teclado numérico. Ok? Olhando aqui a referência, a gente percebe que mudou um pouco a posição, mas nada muito diferente, acabou não afetando tanto. Vamos realizar aqui um smooth. Na parte de trás também, a gente faz um pequeno ajuste. Legal, então a gente já tem aqui a base da orelha bem ajustada com uma malha um pouco mais pesada. Então vamos lá em barra de espaço 1 para selecionar o brush de Draw Sharp e marcar um pouco mais aqui então a estrutura da orelha. Aqui também para fazer essa parte do meio. Lembrando, né, pessoal, como a gente está falando de um personagem cartoon, não necessariamente a gente precisa ter todos aqueles detalhes de uma orelha humana real, ok? A gente pode fazer então só uma cavidade aqui para criar essa sensação maior de volume, né, entre a parte frontal e a parte traseira. Aqui eu vou tirar um pouco mais de massa. E aqui eu posso fazer bem, afundar bastante essa parte aqui, tá? E vir com um smooth bem suave. Vou reduzir aqui um pouco mais para 0.2 e reduzir, deixar bem suave esse smooth. Volto para o Draw Sharp e marco um pouco mais a orelha, ok? Faço aqui mais uma cavidade. Vamos dar uma olhada, vamos ver como ficou. Acho que dá para a gente gerar um pouco mais de smooth aqui. Achei que ficou legal. Talvez a gente venha trabalhar isso um pouco mais à frente, mas olhando a referência, acho que está fazendo sentido. Ok? Grab. Ela está, vamos dizer assim, um meio termo entre uma orelha real e uma orelha cartoonizada. Ok? Acho que a gente pode deixar um pouco mais fino. Jogar um pouco mais para dentro aqui, essa parte aqui de baixo.
e aqui um pouco mais para fora. Vou fazer um inflate bem leve aqui, só para aumentar esse lado e tacar um smooth. Jogar aqui um draw sharp para criar uma quina e fazer um leve smooth. Acho que aqui a gente consegue ainda deixar um pouco mais arredondada essa parte da orelha. Legal? Bom, então temos aqui a orelha praticamente finalizada. Vou só jogar essa parte aqui um pouco mais para frente e essa base aqui um pouco mais para trás. Legal? E aí a gente pode fazer o seguinte: R, reduzir aqui para 0.005, talvez 0.06, Ctrl R. Então ela já está com uma malha bem mais densa do que a própria cabeça agora. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Na verdade, estão bem similares, né? As duas densidades. Vamos olhar aqui um pouco mais abaixo. Vou retirar aqui o wireframe. Marcar um pouco mais aqui. E aqui tá, pessoal, o que que acontece? A referência, você vê que ela tá bem, como posso dizer assim, ela tá bem aberta, né? A gente não tem uma definição concreta de como deveria ser essa parte da orelha. Tanto é que, se nós quiséssemos, poderíamos vir aqui e remover essa parte aqui central, tá? E deixar somente o contorno, tá? Então, é uma opção também. E aí vou vir aqui com o Draw Sharp, marcar um pouco mais, tá? Aqui também, marcar um pouco mais. E se quiséssemos também, poderíamos usar aqui o Fill, o Scrape, melhor dizendo, e deixar essa parte aqui mais planificada, tá? Posso aumentar aqui o Smooth um pouco, 0.4, Scrape novamente, e planificar mais um pouco essa parte aqui, ok? Então, também é uma opção para trabalhar aqui nessa orelha, tá? No final das contas, ficou até bem interessante. Quer dizer, novamente, né, temos várias formas, várias opções aqui de trabalho. Eu vou retornar aqui então para aquela versão anterior. Então aqui, pessoal, se nós olharmos a referência, ela está seguindo aqui aquela curvatura, tá, do desenho. Porém, incluímos aqui essa cavidade na parte aqui superior. Se quiséssemos, também poderíamos preenchê-la aqui, tá? Vou até deixar, como a gente está modelando ainda, eu vou deixar o voxel size um pouco maior novamente, tá? Para facilitar aqui a modelagem. Então eu vou incluir aqui um pouco mais de massa. Olhando aqui o voxel size, tá legal agora. E com a tecla G de Grab, criar essa cavidade. Então assim, tá, pessoal? Aqui, vamos colocar no wireframe novamente. Aqui a gente percebe que o corte vai mais ou menos aqui e depois aqui, ok? Aqui podemos vir novamente com o Scrap e planificar um pouco mais essa parte, tá? Para deixar uma diferença aqui entre volumes da parte superior da orelha e da parte inferior. Então posso vir novamente aqui com Scrap e tirar um pouco mais, planificar um pouco mais. Aqui na parte de dentro também, ok? E agora eu acho que criou um formato bem interessante, tá? Com Draw Sharp marco novamente, olho ali a referência, percebo que a gente pode jogar um pouco mais para baixo
para seguir, né, essa curva aqui. E aí, agora sim aumentar um pouco mais o voxel size. R 0.06, Ctrl R, ok? Pequeno smooth, draw sharp, para deixar marcado aqui. E novamente o smooth. Com a tecla G eu posso vir aqui e fazer um leve ajuste para ele não ficar assim com essa parte ondulada aqui, né? Ele criar uma sequência, né? Uma curvatura interessante. Ctrl R novamente, mais um Ctrl R. Legal. Então, acho que aqui já está bem posicionado. Deixa eu só voltar aqui para Solid. A, Select All. Jogar um pouquinho mais para trás, rotacionar aqui. Um pouquinho mais para trás. E Object Mode. Aqui, pessoal, eu acho que ficou muito para trás ainda. Vou jogar de novo um pouco mais para frente. A gente pode descer um pouco. Acho que é isso. Então, antes da gente fazer uma junção de duas peças que são muito importantes aqui, tanto a cabeça quanto a orelha, a gente vai lá então e salva para garantir, ok? Selecionamos então a cabeça e depois a orelha, ou pode ser o contrário, a orelha, Shift e a cabeça. Aplicamos um Ctrl J para realizar um Join, e aí ele criou aqui uma única mesh, né, um único objeto de rosto. E lá em Sculpt Mode eu posso então aplicar um Ctrl R para gerar um remesh e fazer a unificação em definitivo desses dois objetos, dessas duas peças. Perfeito? Então aqui o meu smooth está bem baixo, eu vou aumentar um pouco mais aqui para 0.7 e vou gerar o smooth. Aqui eu vou fazer uma marcação. Deixa eu ver se ele não está afetando a parte da frente. Está. Então eu vou isolar também com Front Faces Only. Gerar um pouquinho mais de massa aqui. Marcar essa parte aqui, tá ok? Aqui ele perdeu um pouco da definição, não tem problema, a gente pode marcar um pouco mais. Legal? Aqui a mesma coisa. E aí, olhando aqui a orelha, percebo que a gente pode fazer mais alguns ajustes, tá? Nessa parte aqui do meio, a gente pode jogar um pouco mais para frente com a tecla G de Grab. Realizei um pequeno smooth aqui, tá? Quando a gente realiza um smooth com o brush bem grande, em alguns casos ele acaba passando um pouco, né? Perdendo ali um pouco de definição. Então a gente pode voltar aqui com o Draw Sharp. Na parte aqui da concavidade a gente pode marcar, e na parte externa com a tecla Ctrl fazer essa quina, ok? Além disso, se olharmos aqui na parte do queixo, a gente percebe que o final do queixo aqui ele ficou um pouco mais para trás, né? Então ele está vindo aqui mais ou menos e passando aqui da mesma definição aqui, do mesmo tamanho da orelha. Então o que a gente pode fazer? Em Sculpt Mode, com a tecla Grab, jogar essa parte da base da mandíbula aqui um pouco mais para frente, ok? E criar essa marcação, tá? Um pequeno smooth aqui. Agora a gente já tem uma definição bem mais interessante, legal? Então a gente já tem agora na mesma mesh a orelha e
e o rosto, ok? Aqui, se você olhar, se vocês notarem na parte da boca, também perdeu um pouco de definição, tá? Novamente, quando nós aumentarmos o tamanho do voxel size da mesh, a gente vai ter muito mais detalhe na parte da boca, principalmente, que exige aqui uma definição um pouco maior. Então vou com o Draw Sharp, marco um pouco mais, vamos dar uma olhada no Wireframe para ver como está a referência. Jogar aqui um pouco mais para cima e a parte superior do lábio um pouco mais para baixo. Com o P de Pinch a gente marca um pouco mais. E aí, como agora a gente já tem unificado tanto a orelha quanto o rosto, a gente pode realizar aqui um remesh na malha do rosto, tá? Na malha da cabeça. Então, como está 0.01, a gente pode diminuir para 0.07 e fazer um remesh, ok? Aí, se notarem agora, ele já criou uma densidade um pouco maior. Legal? Voltando então lá na região, na parte da boca, a gente pode marcar um pouco mais com o Draw Sharp, vir aqui com o Pinch, marcar um pouco mais também. Diminuir o Smooth para 0.4. Suavizar essa parte superior aqui também. Legal? Então, olhando, acho que a gente pode, a parte superior do lábio, juntar um pouco mais. E aumentar aqui a parte central da boca. Pequeno Smooth. E aplicar um smooth na parte, no restante aqui do rosto. Acho que 0.4 ainda tá alto. Vamos diminuir aqui para 0.2 e aplicar aqui no restante do rosto, ok? Zero ponto três, bem suave, tá? Para não perder a definição do que a gente já fez. A parte aqui da orelha a gente pode juntar um pouco mais aqui. Aqui, como a gente perdeu um pouco da forma da referência, a gente volta para o wireframe e posiciona de novo. Ok? Em Remesh, vamos diminuir um pouco mais para 0.05. E se olharmos lá em Wireframe, a gente consegue já notar que a densidade da malha da cabeça já está bem pesada, né? Quando a gente diminui o zoom aqui, a gente já consegue ter essa noção. Mas isso também é interessante porque quando a gente precisa fazer partes com mais detalhes, como por exemplo aqui a parte central da boca, a gente já tem uma quantidade maior de polígonos e aí com isso a gente também consegue gerar mais detalhes. Ó, tanto é que apliquei um pinch e vim com um leve smooth e a malha aqui praticamente não deformou. Quer dizer, então a gente já tem uma quantidade de polígonos bem interessante. A gente pode marcar um pouco mais. Pinch novamente com a tecla P. E aí sempre fazendo essa troca, né, entre o brush de pinch para deixar essa quina e depois o smooth para suavizar, ok? Para não deixar muito marcado.
Essa parte aqui do lábio superior eu posso jogar um pouco mais para fora com a tecla Ctrl e o Grab e o brush de Grab. Em Draw Sharp eu marco um pouco mais aqui e venho e também faço uma marcação na região central da boca. E aqui na região do nariz eu vou cavar um pouco mais aqui com o Draw Sharp para aumentar essa cavidade aqui da narina. Pode passar um smooth bem de leve, volta a passar o Draw Sharp. Nessa região aqui, como a gente vai acabar depois pintando de preto, então não precisa ser também muito profundo. Então agora a gente vai fazer a inclusão de uma mesh de plano. No Edit Mode aqui com a tecla Tab, rotaciono com R, X, para fixar no eixo X, R, rotacionar, X, 90 graus, S para escalonar, e aqui a gente faz a inclusão de uma mesh, Shift A, Mesh Plan, Tab para entrar no Edit Mode, R para rotacionar, X no eixo X e 90 graus, S para escalonar. Vamos jogar um pouquinho aqui mais para frente para começarmos a fazer os cílios dela. S para escalonar, S mais um pouco. Aqui o seguinte, vamos lá em Wireframe para a gente dar uma olhada mais ou menos como é que está o cílio dela. E aqui aproveitar e dar um zoom também. Como esse cílio inferior ele já começa aqui de baixo, então a gente tem basicamente esse vão aqui entre o cílio superior e o inferior. Eu acredito que se fizermos dessa forma o resultado não vai ser tão interessante, tá? Vamos fazer um teste? Aqui entra aquela fase meio que de experimentação, tá? Onde a gente não tem ali um model sheet exato e a gente tem alguma liberdade até mesmo ali de fazer algumas criações. Claro que quando a gente está falando de uma produção mais profissional, essa liberdade de produção aí é muito mais restrita, né? A gente acaba não tendo tanta opção assim. Mas aqui, como se trata de um estudo, né? Vai ser para uma peça aí para portfólio, vale essa liberdade aí para fazer essas modificaçõezinhas, essas alteraçõezinhas, mas obviamente respeitando aí o máximo possível da imagem de referência, ok? E de extrude, essa parte aqui eu já havia explicado anteriormente para vocês, né, como extrudar. E aqui a gente já pode então, deixa eu só voltar aqui para o objeto plano, tab. E aqui a gente já pode então começar a fazer o desenho desse cílio, tá? Muito provavelmente não vai ficar exatamente igual à referência, é uma questão que talvez aqui deixando dessa forma que nós temos ali não vai ficar tão legal. Então, aqui ficou bem quadriculado, né? A gente pode deixar mais curvado. Faço mais alguns ajustes, só movimentando as vértices. E agora eu acho que a gente já pode incluir um modificador de Shrink Wrap para fazer com que esse cílio que está à frente da malha do rosto fique colado a essa mesh, ao rosto. Então seleciono ali o target, o objeto do rosto. Faço a inclusão também de um outro modificador de Solidify. Ali no Solidify nós podemos aumentar o offset para 1 ou colocá-lo ali mais ou menos na metade, aproximadamente 0,5, alguma coisa.
Há a possibilidade também de aumentar ali o thickness. Em Even Thickness e nas outras opções ali como Flip ou High Quality, não nos afeta nesse momento, a gente não vai precisar utilizar nesse momento. E corrigir essa curva, tá? Agora ele já corrigiu, agora sim. E além disso, a gente insere mais um modificador de Subdivision Surface, com Levels Viewport em 2, ok? Vou aplicar um Shade Smooth. Talvez a gente possa selecionar essa parte aqui do superior do cílio, jogar um pouco mais acima, um pouquinho mais aqui. Vamos habilitar a opção de On Cage para ficar mais fácil de trabalhar. Jogar um pouquinho mais para frente, ok? Aqui em Sculpt Mode a gente pode começar a movimentar, só que a parte de Solidify ainda está muito pequena, então vamos encher um pouquinho mais. Ó, entra naquele ponto que eu havia comentado. Como a gente tem o Shrink Wrap ainda ativo, o Blender não permite que nós façamos muitas modificações, né, em relação à posição aqui das vértices quando nós estamos ali no Sculpt Mode. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar esse modificador de Shrink Wrap, vou retornar lá para Sculpt Mode e agora sim eu consigo jogar um pouco mais para frente. Eu vou empurrar um pouquinho mais para dentro da pele. Ok. E além disso eu vou em Add Modifier, Mirror. Inserir um modificador de Mirror também. Legal, pessoal? Então eu achei que ficou bacana. Lógico, aqui como a gente ainda está sem as cores, não deu um resultado tão esperado assim. Mas assim que começarmos a inserir as cores aqui, vocês vão notar que a distinção entre a cor da pele e do cílio vai dar um contraste bem interessante. Aqui até poderia ser um pouco menor, se formos na opção de... Vamos tentar aqui com o próprio Pinch. Isso. Olha só, ficou bem legal. Aí a gente volta lá em Scrape e aplica um pouco de Scrape com um brush pequeno para ele deixar a malha mais reta, né? Pode tanto com Scrape quanto com o Flatten. E aí com o G de Grab, jogo mais um pouquinho lá para trás. Posso descer um pouquinho aqui. Acho que é isso. Legal. Perfeito, pessoal? Então a gente tem aqui já a junção da malha da cabeça com a sobrancelha. O pescoço já tinha sido incluído anteriormente. Temos aqui então a sobrancelha superior, ou melhor, a sobrancelha e o cílio superior e inferior inserido. Vamos fazer uma comparação aqui em relação à referência. Olha só, aqui os cílios que foi desenhado, né, na referência, ele já é um pouco mais para baixo e ele termina bem nesse ponto aqui. E já o que nós desenhamos aqui, né, que modelamos, ele acabou vindo um pouco mais para cima. Poderíamos seguir essa referência? Sim, mas confesso que por experiência própria, quando há essa separação aqui na parte dos cílios, não dá um resultado tão interessante aqui, tá? E aí, o que eu notei também? Aqui, percebo que a parte do olho, aqui da parte inferior do olho, está um pouco mais saltado. Posso vir então aqui na pele dela, né, na mesh que refere-se ao rosto, eu posso vir aqui e aplicar um leve smooth. E aí voltando aqui com Alt Q e o cursor em cima do cílio,
né? Você vê que ele dá uma piscada, né, apontando qual é a mesh que está selecionada. Então, em cima dessa mesh, eu venho aqui e faço mais alguns ajustes. Perfeito. Então, a gente até poderia vir aqui e colocar uma cor e tal, para a gente sentir e ver como é que está ficando. Mas aí entra naquele ponto, né, da ansiedade, de querer já ver o resultado antes mesmo da gente terminar uma série de outras etapas, né? Aqui na parte do rosto, vamos dar mais uma olhada. Acho que a gente pode suavizar um pouco mais aqui, parte do inferior dos olhos. O olho em si, eu vou aqui em Edit Mode, Select All, posso até jogar um pouquinho mais para frente, tá? Pouca coisa, só retornar um pouquinho. Isso. Então aqui na visão de 3/4 está bem interessante, na visão frontal também e na visão lateral aqui ficou bem legal. Aqui em Sculpt Mode, só acertando alguns pontos aqui que parece-me que estão um pouco amassado. Posso vir aqui com Smooth, fazer um leve ajuste na malha do rosto. Aqui seguindo uma curvatura. Se quisermos aqui, opa, inserir o modificador de forma errada. Se quisermos aqui, a gente pode também marcar um pouco mais esse lábio inferior. E aqui também a cavidade. Acho que foi um pouquinho demais aqui, vou passar um smooth leve. Ótimo. Perfeito, pessoal. Então finalizamos essas formas primárias. Já até avançamos e entramos também nas formas secundárias, com mais detalhamento ali na região da boca e do nariz, por exemplo. Fizemos também a junção das orelhas com o rosto. Fizemos também a sobrancelha, finalizamos a sobrancelha. Finalizamos a construção do cílio superior e do cílio inferior. Então no próximo vídeo a gente já começa a fazer o processo do cabelo. A base da cabeça, o topo da cabeça do cabelo, e na sequência a gente continua com as tranças. Até o próximo vídeo, pessoal!